Olá, investidores, bem-vindo ao canal Fronteira Investimentos. E hoje um vídeo bem especial, pessoal. Hoje eu vou abrir a minha carteira de investimentos para vocês darem uma olhada, tá? E eu quero explicar algumas coisas também, tá? O meu valor atualmente é baixo, né? Como eu disse, eu sou um investidor iniciante também, tá? Acredito que a maioria também seja investidor iniciante. E a ideia é justamente aqui mostrar para vocês, tá? Que com pouco e com uma consistência de investimentos a gente consegue aumentar o nosso patrimônio, tá bem? E a ideia é a gente cada vez aumentar mais, né? Fazendo aportes consistentes, ou seja, não deixar de fazer investimento, mesmo que mínimo, mas não deixar de fazer esses investimentos todos os meses, tá? Então, a minha carteira está consolidada no Investidor 10, tá? Vocês podem utilizar qualquer uma que vocês acharem pertinente, tá? Eu uso porque é o que eu achei mais tranquilo assim de usar, né? Mas é isso. Deixa eu mudar aqui para vocês então, de já abrir a carteira e começar a explicar algumas coisas, tá? O valor que eu tenho aplicado, tá? O que eu apliquei aqui foi 10.827, tá? Eu tenho um saldo aqui de 11.159, ou seja, eu tenho uma valorização positiva na carteira de 3%, tá? Um pouquinho mais de 3% aqui para arredondar, tá? Não é sempre que a gente vai ter essa valorização positiva, pessoal, tá? A gente pode ter valorização negativa aqui também, tá? Mas não se apeguem a isso, tá? No caso aqui, eu trabalho só com ações, tá? O meu foco está mais em ações, tá? Então, ações elas são mais voláteis que outros ativos, que fundos imobiliários, por exemplo, tá? Então, não se apeguem muito a esses detalhes, tá? Variação sempre vai acontecer, para mais ou para menos, tá? Se tiver negativo, provavelmente a bolsa está em queda, tá? Então é oportunidade de comprar novos ativos, tá? O que acontece? Aqui está a minha escala de progressão. Então eu comecei aqui no mês 9, né, de 2024 e hoje a gente está aqui iniciando o mês 8, tá? E se vocês olharem aqui, parece que forma uma escadinha aqui, né? Ou seja, todo mês eu fiz um aporte mensal aqui, né, nas minhas ações, nos meus investimentos. E aqui vocês conseguem ver que eu estou 100% em ação, tá? Acho que ficou na frente aqui, né? Deixa eu tirar aqui, que daí eu mostro para vocês, tá? Ó, 100% em ação, tá? Aqui, ó. Tá bem? Quais são os ativos que eu tenho, tá? Eu tenho 7 ativos na minha carteira, tá? E quais são eles? Deixa eu só fechar aqui. Eu tenho Banco do Brasil. Banco do Brasil eu tenho 100 ações, tá? Eu tenho Banco do Brasil Seguridade 64, eu tenho Taesa, que é de transmissão, eu tenho 60, eu tenho Sanepar 50, Caixa Seguridade 75, a CEMIG, que é do ramo de energia também, eu tenho 87, e tenho Klabin aqui, eu tenho 184, tá? Aqui nessa coluna eu tenho os preços médios, tá? Eu tenho o preço atual e eu tenho a variação, tá? A variação do dia. Aqui demora algumas horas, às vezes, para atualizar, né? Do que está sendo no mercado. Então pode ter uma defasagem, tá? Mas pelo jeito aqui foi o que fechou hoje o dia, tá? Lembrando que hoje a gente está no dia 1º de 2024. Então o Banco do Brasil é uma pequena variação aqui negativa, né? Caiu um pouquinho o valor do papel. Mas em compensação, Banco do Brasil Seguridade, Sanepar, Caixa, Semig e Klabin estão todos em alta, tá? A Taesa está caindo um pouquinho também, tá? Aqui eu tenho o saldo aplicado em cada uma, tá? Aqui eu tenho o PL, eu tenho o Dividend Yield aqui, né? O que eu estou recebendo de dividendos, percentual. E aqui eu tenho o Dividend Yield on Cost, tá? Ou seja, o que é essa coluna aqui? Essa coluna seria o que eu teria de rendimento se eu tivesse investido 12 meses atrás, tá? Então, eu teria um rendimento aqui em algumas ações um pouco superior, tá? As que estão me pagando menos no momento aqui, tá? São a Sanepar, tá? Ela aos poucos está subindo, mas ela é uma empresa aí, ela é considerada do best setor previdenciário, tá?
mas ela não faz pagamentos tão robustos assim, tá? Do ponto de vista de dividendos. E a mesma coisa a Klabin, tá? Só que Klabin, eu considero ela, seria uma empresa cíclica, né? Porque trabalha com celulose e tal. Mas pela quantidade de terras que tem a Klabin e pelo sistema que trabalha ela, que trabalha no sistema vertical, dá para a gente considerar a Klabin também como uma empresa previdenciária, empresa para o futuro, tá? Então eu estou aceitando esse pagamento dela um pouco mais baixo aqui, esperando aí para o futuro aí que a empresa vai se valorizar um pouco mais, tá? Basicamente essas ações que eu tenho, tá? Eu tenho outras monitorando que eu estou pensando em adicionar na carteira, tá? E aí depois eu mostro para vocês. Pode ver, não tem mais nada aqui embaixo, tá? Vamos dar uma olhadinha agora então aqui em proventos, tá? Para mostrar para vocês mais ou menos o que eu já recebi, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vai conseguir ver aqui o que eu recebi lá do ano de 2023. Lembrando que eu comecei aqui, ó. Eu comecei em setembro, né? Mas setembro, quando eu comecei, não recebi nada. A partir de outubro que eu comecei a receber, tá? Lembrando que tem ações que não pagam todos os meses, tá? No caso aqui, as minhas, as que eu tinha, elas pagaram todos os meses, tá? Aqui 2024, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, tá? Aqui, setembro e outubro e novembro não tem nada ainda, porque as empresas não fizeram, né? A gente não chegou no mês, e as empresas também não fizeram divulgação se vão pagar nesses meses. Dezembro já tem uma cotinha aqui, uma fração aqui, né? De dividendo provisionado, assim como eu tenho para junho de 2025 e também tenho para dezembro de 2025. E aqui eu tenho os totais, ó, que eu já tenho nos anos, tá? O total que eu recebi aqui, né, e com provisionado também, tá? R$ 303. Vejam, é como se fosse uma escada também, tá? Ao longo do tempo, conforme a gente vai aportando nas empresas, tá? Comprando os papéis, esse dividendo também vai subindo. Lembram, a gente recebe não pelo valor investido, mas pelo número de cotas não, de ações, né? Cota é fundo imobiliário, tá? Então a ideia, como nem todas as empresas pagam todos os meses, tá? Então tem meses que eu não vou receber, meses que vai ser mais fraco, mas também em compensação vai ter meses que vão ser os pagamentos um pouco mais robustos, vão ser um pouco mais concentrados, tá? Aqui olhando, então eu consigo ver as datas que eu vou ter pagamento, tá? Se eu olhar aqui, eu consigo ver aqui que no mês de agosto, eu tenho dois pagamentos dia 15. Eu tenho da Caixa e tenho aqui o da Klabin, tá? Klabin 7 centavos, a Caixa 28 centavos por ação, tá? No caso da Klabin eu vou receber R$ 12, no caso da Caixa eu vou receber 21, tá? Agosto é um mês bom de dividendos, tá? Eu tenho mais empresas que eu estou esperando o anúncio. Lembrando que a gente está na época aqui de divulgação dos balanços do segundo trimestre. A Caixa Seguridade vai pagar, já está aqui, né? Mas o Banco do Brasil Seguridade provavelmente vai pagar dividendos também. Eles vão anunciar ainda no transcorrer desse mês. E Banco do Brasil também paga em agosto agora, tá? Sendo que há uma possibilidade do Banco do Brasil fazer um pagamento duplo, ou seja, pagar duas vezes no mês de agosto, tá? Outra empresa que costuma pagar no mês de agosto também é a Taesa, tá? Então, muito provavelmente essas empresas, elas vão fazer a divulgação do pagamento do dividendo por ocasião da divulgação e dos seus relatórios referentes ao segundo trimestre, tá bem? Bom, aqui os pagamentos que eu tenho, tá? Então vocês podem acompanhar por aqui. Aqui de modo gráfico, né? Para entender um pouquinho como que está a distribuição. Então aqui eu tenho um gráfico de rentabilidade, então o azul aqui seria a minha carteira, né? Ele deu acho que pelo dia primeiro aqui ele perdeu um pouco o índice, mas acho que dá para ver ali, né? A minha rentabilidade está em 10%, CDI está em 9% e o IPCA está em 4%. Então por enquanto eu estou ganhando desses indicadores aqui, né? Aqui eu tenho de forma linear, né? Que subiu, que caiu os meses, né? Consigo ver a variação durante os meses, tá?
eu tenho um acumulado aqui de 10%, que é aquele que eu mostrei em cima para vocês, tá? Então, crescimento aí positivo, quer dizer que os meus ativos estão se valorizando. Então, comprando boas empresas, né, pagadoras de dividendo, o que acontece? A gente ganha na valorização da empresa, porque a empresa cresce, tá? Não é que nem a small cap que pode explodir o preço, né? Mas ela cresce, é uma empresa sustentável. Além disso, ela é também uma boa pagadora de dividendo, tá? Eu tenho o tipo da ação também aqui, tá? Tipo do ativo, né? No caso que eu estou 100% em ações, como eu mostrei para vocês. Não tem nada no exterior, tudo nacional. Aqui pelo setor, né? Então eu tenho aqui financeiro 53%, eu tenho utilidade pública 39% e materiais básicos, né? 7%, tá? Aqui por segmento, então tenho seguradoras, energia elétrica, bancos, saneamento, papel e celulose. E aqui eu tenho as porcentagens divididas por cada uma, tá? Posição atual das ações, né? Então o que eu tenho aqui? A minha maior posição no momento é Banco do Brasil. Esses últimos meses eu fiz um aporte bem forte em Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil está muito descontado e é uma das melhores empresas que a gente tem, do meu ponto de vista, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, tá? Mas do meu ponto de vista é uma das melhores que a gente tem. Depois eu tenho uma posição boa também em Banco do Brasil Seguridade. A terceira posição Taesa. Depois eu tenho Sanepar, tá? Sanepar aí tem uma questão que pode receber uma indenização bem robusta aí da União, em torno de 3 bilhões de reais de indenização. Então provavelmente o valor do papel aí vai subir um pouco mais. E eu aproveitei para comprar nesse momento que estava um pouco mais barato. Barato não, mas em questão aí que parece que esse acréscimo de dinheiro não foi precificado ainda pelo mercado. Então o mercado ainda está com preço, não está levando em consideração esse dinheiro que pode entrar na Sanepar. Sendo que a Sanepar, se não me engano, ela tem um valor de mercado de 7 bilhões e ela vai receber 3 bilhões, ou seja, só da indenização ela vai receber quase metade do valor do que vale a empresa. Então é muita coisa, tá? E isso parece que não foi precificado ainda, não foi repassado para o valor da ação. Então aproveitei para fazer um aporte bom em Sanepar aí, tá? Antes que ela seja precificada e o preço da ação vá subir. Caixa Seguridade, eu tenho a Semig e Klabin, tá? Essas aqui são as minhas ações, tá? Lembrando, a gente não precisa ter muitos ativos, pessoal. Principalmente quem está iniciando, tá? A gente precisa comprar o máximo de ações que a gente consegue, o máximo de papéis. É assim que a gente vai ter rentabilidade e receber os dividendos, tá? Então, se eu tiver 20 ações, eu tenho um poder de investimento pouco, por exemplo, R$ 100, eu não vou conseguir fazer um investimento adequado nessas 20 ações. Então eu diminuo um pouco, deixo diversificado, vocês conseguem ver que eu estou em setores diferentes, eu tenho banco, eu tenho seguradoras, eu tenho saneamento, eu tenho energia elétrica, eu tenho utilidade pública ali, eu tenho papel e celulose, tá? Então eu estou diversificado, não é porque eu tenho poucas empresas que eu não estou diversificado, eu estou em setores diferentes, tá? Então isso é diversificação, tá? E outra questão também, eu tendo muitos ativos, talvez eu não consiga acompanhar todos, tá? Eu não consigo. 20 ativos eu não conseguiria acompanhar todos, tá? E a gente tem que dar um jeito de conseguir acompanhar, né? E, afinal, é o nosso dinheiro que está na empresa, tá? A gente é sócio, então tem que acompanhar, tá? Outra coisa legal aqui do investidor 10 é as metas, tá? Então vocês conseguem cadastrar metas, tá? Eu já tenho algumas metas que eu alcancei aqui, que eu tinha cadastrado, tá? No caso aqui, eu tinha uma meta de ter um valor de pagamento de dividendo, a média mensal aqui de R$ 10, eu já atingi, tá? Eu tinha uma média, um objetivo aqui, né, de atingir uma meta aqui de 10 mil investido, também já atingi, tá com 11 mil ali, né? E eu tinha também um objetivo aqui de R$ 20 de dividendos, tá? Também que já foi batido, tá? Então vocês podem cadastrar as metas de vocês, porque serve como um incentivo, né? Um estímulo para vocês continuarem investindo, tá? Eu já deixei outras metas estabelecidas aqui em cima, tá?
Eu tenho uma meta aqui, agora o meu próximo objetivo de patrimônio é 20 mil. Depois eu cadastrei 40 mil, 80 mil e depois 100 mil, tá? 100 mil, pessoal, é muito difícil chegar no 100 mil, é o mais trabalhoso, tá? A gente demora um bom tempo, dependendo do aporte que a gente faz. Em média de 7 a 8 anos, tá? Mas se o aporte de vocês for maior, quanto maior o aporte que vocês conseguirem fazer, mais rápido vocês vão chegar nesse objetivo. Investindo em boas empresas. Lembrando, o que eu estou recebendo de dividendo eu não estou gastando, eu estou reaplicando. Assim que eu vou fazer a bola de neve girar mais rápido. Então, se eu recebo R$ 300 de dividendo, eu não vou gastar esses R$ 300. Eu vou juntar nos 200 que eu aporto mensalmente. Então, eu não vou investir mais 200, eu vou investir 500. Então, assim que a gente faz, tá? Lembrando, investimento para longo prazo, 15, 20 anos, tá? Depois eu tenho aqui também proventos recebidos, né? Eu tenho um objetivo de 40, depois 80 e também eu tenho um objetivo de R$ 100, tá? Claro que eu quero receber bem mais, né? O objetivo aí é receber alguns salários mínimos, né? Mas a gente começa com pouco, pessoal. A gente começa com o pé no chão, tá? Eu acho que era isso, tá? Algumas questões aí que eu queria mostrar no Investidor 10 e abrir a minha carteira para vocês, tá? Lembrando, isso não é recomendação de investimento, pessoal, tá? E outra coisa também, ganhos passados não representam ganhos futuros, tá? Então, por isso que tem que fazer análise das empresas. Quem não assistiu os outros vídeos, dê uma olhada sobre análise fundamentalista, tá? Porque é bem importante. É assim que eu seleciono as minhas empresas, olhando os indicadores delas, tá bem? Bom, a princípio era isso, tá? Eu queria mostrar minha carteira mesmo para dar um estímulo aí para quem está pensando em começar, tá? Vocês viram que relativamente é um valor baixo, tá? Mas eu comecei com praticamente nada, tá? Comecei com R$ 200 todos os meses e depois a gente vai recebendo e vai aumentando os aportes, tá? E é isso, pessoal. A gente começa a fazer as contas, botar na ponta do lápis o que a gente gasta no mês, a gente vê que a gente gasta com muita bobagem, com muita coisa que a gente não precisa, tá? E então a gente pensa, né, que algumas coisas não são tão necessárias assim. Então melhor pensar no futuro, né? Aí ter que garantir uma renda passiva que nos dê um pouco mais de comodidade e focar nisso, tá bem? Galera, se vocês gostaram, tá? Eu estou pensando também em que todos os meses, quando eu fizer os aportes, trazer para vocês aqui o que eu investi, o que eu estou comprando, tá? Então, eu acho que talvez seja uma ideia legal, tá? Mas aí eu preciso saber de vocês o que vocês acham, tá? Se vocês querem esse tipo de conteúdo. Então, deixe nos comentários aqui embaixo, tá? Se vocês querem que prossiga com esse tipo de vídeo no canal, mostrando aí mês que vem o que eu estou comprando, por que eu estou comprando, o racional de porquê de cada operação, tá bem? Então, quem curtiu aí, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço, valeu!